as crianças servindo, os pequeninos. Tínhamos pequeninos cantando, nós tínhamos pequeninos servindo nas ofertas, na recepção. E agora à noite é os adolescentes. Foi dada uma direção ao nosso coração com relação aos filhos para os pais. E a nossa palavra de hoje fala exatamente sobre isso, sobre paternidade. Mas a dinâmica traz que para servir precisa de uma única coisa: um coração disponível. E duas coisas que adolescente tem: tempo, muito tempo vazio, muito tempo, horas vagas, e ele tem idade. E tem uma coisa que ele não tem, é dinheiro. É verdade ou não é verdade? Adolescente não tem dinheiro, mas ele tem disposição. E é aí onde entram os pais. A gente só consegue se os pais nos ajudar. A gente só consegue realizar alguma coisa nessa idade quando a gente tem o apoio dos pais. Eles não têm transporte, alguns não conseguem andar de Uber, alguns não conseguem pegar ônibus. O meu Fiat Uno tem dia que parece uma van, tem 8 meninos dentro. Eu fico orando para Deus me cegar no trânsito. Senhor, me cega do Detran. Senhor, me cega. Me cega da polícia. Ainda bem que tem uns policiais aqui na igreja, né? E às vezes tem uns 8 meninos dentro do carro. Gente, sem os pais, a gente não consegue. Abra sua Bíblia em Gálatas 4, 5 e 7. E talvez você como pai não perceba, mas você investir 1 ano de aula no seu filho e ele não trazer retorno dói. Mas quando ele perde alguém que foi a instrução de um legado, ele começa a se dedicar. O Vinícius é o legado do meu pai que tocava teclado. E quando meu pai faleceu, ele mudou completamente sobre aquele ano que eu investi com o professor. Não sei o que aconteceu no coração dele, mas de repente ele começou a querer tocar teclado todo dia. Assim como, não sei se vocês viram, o baterista é filho do Helder. Custa bastante. Custa bem muito investir neles. Mas é o melhor retorno que você vai ter. É o melhor retorno. Gálatas 4, 5, 7. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Amém? Ore comigo nessa noite. Espírito Santo, obrigada, Jesus. Obrigada pela disposição de servir, Jesus, em sacrifício vivo na cruz, Pai. E por nos tornar herdeiros, ó Deus, contigo. Nos tornar, Senhor Jesus, filhos. Nos tornar, Senhor Jesus, um só, Pai, contigo, Deus. Obrigada por restaurar essa aliança. Eu te louvo e eu te agradeço. Ser conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos muitas vezes algumas dificuldades em relação a identificar como filhos. E nós nos perdemos às vezes. Inclusive eu acabei de perder aqui a ministração. Deixa eu voltar.
E eu tinha preparado uma ministração completamente diferente do que eu ia falar agora. Mas a dinâmica do culto traz sobre paternidade. E não tem como falar sobre paternidade se não for exatamente sobre Cristo. Porque Cristo é a representação viva de filho. Quando você entende a representação viva de filho, você sabe que você precisa fazer, mas muitas vezes você se nega por medo, por vergonha, por falta de recurso. E aí é onde entram os pais. Todos nós sabemos que somos filhos, mas você realmente acredita na verdadeira afirmativa de que você é filho de Deus? Tem algumas verdades que conhecemos, mas não vivemos. E é por isso que Paulo fala em Romanos, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Não só do sofrimento, mas também da glória com o Pai. Porque todo filho que entendeu a verdade de ser filho, ele sabe da sua identidade. Sabe qual é a sua origem. Entenda, a sua identidade como filho te capacita para viver um propósito. Amém? Se você sabe que você é filho de Deus e você tem um destino, você sabe o propósito e o processo para chegar nele. Mas os pais precisam ser um impulso para essa geração. Muitas vezes nós nos enganamos achando que as crianças, os adolescentes é a geração futura. Ei, a geração futura é hoje. É hoje, tá? Às vezes nós estamos cansados de estar na escala, cansados de estar no louvor, cansados de estar na ministração. E aí um jovem desse, ó, que só come, dorme e estuda, tem uma energia para jogar, né, o dia inteiro. E a gente vai colocá-los lá. Mas você precisa investir no propósito que Deus tem para eles. Você precisa ser um impulso para essa geração. Você precisa ser o ponto de partida para eles. E não o ponto apenas de criação. Em Marcos 1,11 diz assim: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quando Jesus descia as águas, a pomba desceu sobre ele e a voz do Espírito falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que o Espírito tem dito sobre nós? O que o Espírito tem dito sobre a nossa identidade? Como filho, como pai. O que o Espírito tem soprado no nosso ouvido quando nós muitas vezes precisamos repreender o nosso filho e alertarmos com relação a uma disciplina, a uma rebeldia, a uma contradição. Uma coisa linda que aconteceu lá no poço em Samaria, quando Jesus estava sentado no poço, foi que ele falou para a mulher samaritana e ele disse: é verdade, tu disseste bem. Tu já teve 4, o 5º que tu tá não é teu. Falaste a verdade. E se tem uma coisa que o Senhor nos ensina é sobre a verdade. A verdade, ela precisa ser atraída com um coração de amor. E se ele tivesse dito para ela: sai daqui, você é adúltera e pecadora, ela teria ido embora, nunca mais teria voltado. A verdade, ela precisa ser amada. Mas sabe qual é o nosso problema como pai? O seu filho erra, o seu filho pecou, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, ele fez alguma coisa errada e por alguma vez ele decidiu falar a verdade. Aí você castiga. Eu vivi na pele essa semana.
A verdade, ela precisa te silenciar a ponto de você ouvir o Espírito e você dizer: eu continuo te amando, meu filho. Eu te amo e você pode contar comigo. Porque a verdade, ela precisa ser um impulso para te alavancar, para te colocar o teu filho no reino dos céus. Quando entendemos de fato em quem nós somos em Jesus, na nossa vida é transformada por completo. Quando você entender o seu propósito como filho, você não fica de mimimi. Você não fica ofendido, você não fica magoado. Quando você entendeu que o seu propósito como filho, no destino que o Senhor tem para ti, nada te ofende, nada te julga, nada te calunia, nada te coloca para trás. Você sabe que o seu alvo é Jesus Cristo e não é uma pessoa que diz: você não vai fazer, porque você sabe aonde está o seu destino. É na cruz. Se você não entendeu que o propósito da cruz não é em vão, você não sabe que você é filho. Você é só criação. E aí Isaías traz uma resposta dizendo: haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê, ainda que mama, e não ter compaixão do seu filho? Embora ela possa se esquecer dele, e não me esquecerei de você, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Por mais que sua mãe esqueça de você, preste atenção aqui, vocês que estão aí caminhando atrás. Por mais que você seja esquecido pela sua mãe, a identidade que te define não é aquilo que te gerou no útero, mas é aquilo que te fez para o útero. Foi aquilo que te definiu as tuas digitais no útero da sua mãe. Foi ele que descreveu e escreveu os fios do seu cabelo com a palma da sua mão. A grandiosidade de Deus é tão grande que ele diz que reunindo todas as nações na palma da sua mão é como se fosse uma gotícula de água em um balde. Você entende a grandeza disso? Davi descreve a grandeza do Abba quando ele diz: todas as nações são pequenas. E aí o Senhor fala: eu não me esquecerei de ti. Se as nações que são imensas, grandiosas, o Senhor trata como uma gota de água, imagina nós, menor que pó. E o Senhor diz: não me esquecerei de ti jamais. Quando não temos convicção de que somos filhos, decidimos buscar por segurança e dependência em pessoas, em lugares, em objetos. Aceitamos menos do que merecemos, porque deixamos de confiar no amor de Deus como filho que é maior que tudo. Não existe nenhum amor que possa substituir o amor que Deus tem para você. Não existe coisas, não existe pessoas, amor de homem, amor de mulher, que possa substituir o amor de Deus Abba, o amor que transforma, o amor que cura, o amor que regenera. Existe algo dentro de você que as pessoas que sofreram depressão vão me entender. Só quem sofreu depressão sabe do que eu estou falando agora. Aquele vazio, aquela falta, um buraco, se chama Abba. Se chama Abba Pai. Se chama o Criador. Se chama a essência de Deus sobre a criação que Ele fez sobre você. Que no seu DNA está o significado de quem Ele é para você. O grande eu sou. Pois quem é filho tem o seu passado ressignificado.
Não é sobre o que o seu pai fez, não é sobre o que a sua mãe não fez, que vai definir quem você vai ser no seu futuro e no seu destino. Amém? Você pode dizer amém por isso? Não é o seu passado que te define, é o seu presente que você decide mudar a história. Não é a ferida que o teu pai te causou pela ausência de quem você foi criado. Eu não tive meu pai. Eu não tive a existência de um pai paterno. O meu pai foi um pai exemplar em trabalhar. Ele só trabalhava. Eu conheci meu pai trabalhando. E ele faleceu praticamente trabalhando. Natal, Dia dos Pais, Ano Novo, ele sempre estava trabalhando. Mas não é a falta do meu pai que vai fazer eu entender que é o Abba que substitui todas as coisas. É Ele que define quem eu sou. E quando nós temos pendências emocionais com os nossos pais terrenos, nós subjugamos o amor de Deus a eles. Quando nós temos pendências com as nossas mães, a falta de perdão, rusga de sentimento. Obrigada, meu filho, que Deus te abençoe. Lindo. Tem 2 copos de água para mim. Teve uma vez que eu preguei aqui, gente, não me deram um copo d'água. Hoje tem 2. Você pode dizer um glória, vou beber do seu, viu? Esse aqui é abençoado. É sobre isso. É sobre eles entenderem o propósito de servir. Servir vai além daquilo que está sendo feito para mim. É para o próximo. Servir e entender a identidade de ser filho é entender o que Deus tem para nós no futuro. Aqueles que estão em Cristo não são mais órfãos, mas sim filho, recebeu um novo significado de uma vida passada. Ei, tem crente adulto, velho, que ainda não entendeu que é filho e ainda vive na vida de mimiseira, porque ninguém me ama. O pastor não falou hoje comigo. Falta de paternidade. O irmão não me cumprimentou, passou por mim e não me viu. Falta de paternidade, porque quem é filho sabe que a existência de um pai não é sobre ser tratado aqui na terra, mas é sobre o que Deus tem para você no destino. Eu não posso entrar e sair da igreja da mesma forma. Eu preciso entender o meu coração como filho. Sabe a parábola do bom filho e do mau filho? Eu falo muito lá em casa. Cuidado para não ser o bom filho. Eu vou resumir para você. O pai chegou para o filho e disse: filho, vamos lavrar a terra. E o bom filho disse: sim, senhor, pai, irei, estarei lá contigo. Pode deixar comigo, sou eu, tamo junto, é nós. Beleza. O filho não foi. Ele chegou para o outro e disse: filho, te encontro na lavoura. O filho mau. E ele disse: vou nada, vou não. Mais tarde ele se arrepende. Ele chora e ele vai. É melhor um filho arrependido, um filho com o coração contrito, um filho que entendeu que o arrependimento transforma e te impulsiona para algo maior, do que um filho que vive de aparência, que vive de negociação, que vive para mostrar para os outros que eu sou bom, mas a carne está ferida por causa de um ego. É melhor ser um filho que entendeu o arrependimento do que um filho que diz: eu sou bom. Vocês entenderam isso? Instruam os seus filhos a serem filhos arrependidos. Instruam os seus filhos a ter um coração quebrantado, a ponto de dizer: eu errei, mas eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar. Eu sei, eu não quero isso. Não é sobre querer, é sobre decisão. Pois quem é filho tem herança reservada. Eu falava sobre isso ontem no Viração. E eu vou dizer para vocês, viu? A gente tira da costela para fazer evento para o filho de vocês. Eu, o Marcos, o Helder, a Elaine.
A gente imprime lembrancinha na última hora. A gente faz bolo em cima da hora, cachorro quente, a gente dá um jeito, a gente se vira. E às vezes você não paga o preço de levar, é só levar. Na volta a gente carrega 2 carros com 15 meninos dentro e sai entregando. É isso. E a gente falava com eles ontem. 2 adolescentes pregaram, ministraram. Mas sabe o que eu queria dizer para vocês? Não encontramos com os adolescentes só para eles jogar bola. A liderança da igreja não é entretenimento. A liderança da igreja não é para deixar o seu filho para passar um tempo. A liderança da igreja não está aqui disponível para fazer com que o seu filho tenha um tempo de diversão. Não sou entretenimento, não sou SBT, nem Globo, nem Record. Nós somos aquilo que vai impulsionar o seu filho para um destino maior, com o propósito de povoar os céus. E se você não entendeu isso, eu quero que você arrependa o seu coração e diga: a partir de hoje ele vai, nem que seja amarrado. Porque tem um versículo que diz assim: não é por força e nem por violência. Lá em casa é por força e por violência. Que eu não malho à toa. Bora, vai. Não castigue, como diz o pastor semana passada, não castigue o seu filho. Você não vai para a igreja. Leve, fóssil. É sobre isso. Quando ele chegar lá na juventude, ele vai vir e você vai ficar em casa dormindo. Como eu faço. Às vezes domingo eu acordo, não tem ninguém em casa. Domingo de manhã, todo mundo na igreja. Eu digo: tudo é crente. Amém, glória a Deus. É tudo crente. E uma vez que você é filho, você se tornou herdeiro. Há uma herança incorruptível para que você e toda a eternidade. Mas não apenas isso. Ele tem o melhor para você nessa terra. Não é só sobre a eternidade, é sobre o que os seus filhos vão viver aqui na terra diante daquilo que Deus tem para nós, a abundância dele. Os seus filhos vão chegar em lugares que vocês nunca chegaram. Os seus filhos vão compreender atmosferas que vocês não enxergaram. Os seus filhos vão ter visões daquilo que vocês não viram, mas que um dia você desejou sonhar. Os seus filhos vão ser profeticamente trabalhados no Espírito Santo para entender que o propósito não é sobre eles, mas sobre a cruz e sobre o que eles vão atrair para outras pessoas. É um propósito muito maior. Não crie os seus filhos apenas para serem profissionais de excelência. Criem seus filhos para ser impulsionados para o reino de Deus. A herança de um Deus que faz todas as coisas é muito maior, porque Ele derramou Jesus na cruz viamente. Jesus não pode ser em vão. O trabalho dele não pode ser em vão. O servir dele não foi em vão. Estar na casa do pai com 12 anos de idade. Sabe quando o seu filho não sumiu? E você desesperado não sabe aonde encontrá-lo? Ele estava na igreja. Ele estava no templo pregando para grandes, para grandiosos. Maria entendeu o propósito. E ele disse: eu estou fazendo a vontade do meu pai. Jesus não era órfão de pai. José foi o melhor pai que Jesus teve na terra. Ele foi escolhido para ser pai. Assim como Maria foi a melhor mãe que ele teve. Mas sabe qual é o seu problema? Você olha as deficiências da sua maternidade e paternidade na terra e subjuga aquilo que Deus tem para você. Porque a minha mãe não faz, eu também não vou fazer. E aí você cresce um adulto doente, rebelde, um adulto que se coloca na condição de vítima todos os dias. Eu sou vítima de uma maternidade. Eu sou vítima porque a minha mãe não me criou. Eu sou vítima porque o meu pai me abandonou. Até quando vai viver o processo de orfandade? Pastor Fabiano Ribeiro diz: um coração órfão é um coração ferido e trabalhado no câncer sempre.
Mas aquele que entende que Jesus se entregou na cruz para sermos filhos de Deus, nós somos religados ao Pai, e a nossa paternidade é restituída e construída para o Senhor. E o Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. O Senhor consegue ver o seu pensamento. É sobre perdão essa noite. Perdão dos pais. Perdão dos filhos aos pais. Perdão dos filhos que perderam os pais antes da hora. Perdão dos pais que se ocultaram no papel de paternidade. Perdão das mães que se ocultaram no papel de maternidade. Se perdoe como pai. Se perdoe como mãe. Se perdoe no processo de que é Ele que faz todas as coisas e não nós. Não é sobre nós. É sobre Jesus. E de nada vale essa mesa posta e você se aliançar com Ele, se você não entender o propósito de ser filho. Um filho não se coloca em rebelião jamais, por um simples fato. Eu falava lá em casa, falava no PG, no Viração ontem com os adolescentes. Obedecer é a frase mais famosa de Fernandinho, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu prefiro 1000 vezes obedecer. Quando o pastor diz assim: vai minha filha, eu digo: eu vou, pastor, o senhor está mandando, eu vou. Mas eu vou por obediência. É mais fácil obedecer do que eu dizer eu estou indo sozinha, do que eu não ter um direcionamento, do que eu fazer por conta própria e eu me quebrar lá na frente. Pelo menos eu vou dizer: eu me quebrei porque Ele mandou. Eu tenho respaldo. É sobre isso. Tenha respaldo de autoridade na sua vida espiritual. Tenha respaldo de autoridade do que Deus tem sobre a sua vida. Não se coloque no lugar de eu sou melhor porque não fizeram comigo. Isso não é postura de filho. O filho entende qual é o seu lugar e o seu chamado. O chamado é obediência. Obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, é mandamento com promessa, e os seus dias serão multiplicados na terra. Se coloque de pé.